podermos aprender um pouco mais os fundamentos da doutrina. Pedimos à espiritualidade que segue pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, mantendo o equilíbrio necessário para o bom andamento dos trabalhos e não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião. E aos encarnados, nós pedimos as preces, as orações, que elevem o pensamento para que possamos estabelecer uma vibração que entre em sintonia com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando o trabalho do passe, facilitando o trabalho da fluidificação das águas e todos os outros benefícios que cada um de nós merecemos e necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, vamos, nesse curto tempo aí, continuar o nosso estudo do livro dos Espíritos, que a gente vem fazendo toda segunda-feira. Nós estamos aí tratando das lembranças que o Espírito tem da sua última existência carnal, da sua última encarnação. Paramos aí na pergunta 316. No além, o Espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Então, no além, quer dizer, quando o Espírito está lá, no plano espiritual, ele tem interesse pelos trabalhos que acontecem aqui na Terra, como o progresso das artes, o progresso das ciências. Resposta dada pelos Espíritos: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter de desempenhar. Então, se ele vai ter interesse ou não pelos trabalhos que são desenvolvidos aqui na Terra, vai depender da elevação dele, o grau de elevação que ele possui. Muitas vezes, o que nos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, o complemento aí da resposta que os Espíritos deram deixa bem claro para a gente um aspecto que nós tivemos muitas oportunidades de falar aqui nas nossas explicações, né? Uma coisa é o que nós admiramos enquanto estamos encarnados. Às vezes a gente vê aí uma obra no campo da arte, no campo da ciência ou em outra área qualquer e ficamos maravilhados com aquilo. E não necessariamente o espírito terá o mesmo encanto por essa obra. Então é o que foi dito aqui, ó. Eles vão admirar se for do interesse do progresso. Então a nossa ótica
a nossa visão enquanto encarnados é uma. A ótica do espírito desencarnado é outra. A capacidade dele enxergar o todo é muito maior. Por quê? Porque ele não está sob influência da matéria. Então, às vezes, nos maravilhamos com certas coisas aqui no plano terreno e no plano espiritual, às vezes essas coisas não têm valor algum. Por quê? Porque elas em nada colaboram com o processo evolutivo. Então tem que ter essa clareza, esse discernimento. Né? 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Muito bem. Resposta dos espíritos: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Então, o espírito pode ter reencarnado dezenas de vezes, por exemplo, no Brasil ou em outro país. Aí às vezes vai se pensar, não, a pátria para ele é aquele lugar ali, ele está reencarnando ali há várias encarnações. Não, se ele tiver um certo grau de elevação, o significado de pátria para ele vai muito além do significado de pátria para nós aqui encarnados. Né? Para nós aqui, pátria é o que? O Brasil. Pois é, mas no espírito elevado, o significado de pátria vai muito além do Brasil. É o universo. Né? É igual o sentido de humanidade. Humanidade não somos só nós aqui encarnados na Terra, não. A humanidade é muito maior do que esses meros 8 bilhões de humanos aqui encarnados. Só que é uma parcela, uma pequena parcela do que se chama de humanidade. Tem que ter esse discernimento também. Né? Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Então, olha o sentimento que liga um espírito a um determinado lugar. Presença de pessoas que lhes são simpáticas. Tem que ter a ligação. Tem que ter a ligação espiritual. Às vezes ele está ali em um determinado país, mas ele não tem ali um grupo simpático a ele. Então aquilo ali para ele não é pátria. Então a gente pega as obras aí, ó, do Chico, qualquer autor aí, espírita, várias vezes eles mencionam o termo pátria. E fica bem claro o que significa pátria. Pátria, no sentido dos espíritos mais adiantados, é o universo. Por quê? Porque a humanidade está espalhada pelo universo. Então, onde estiverem os simpáticos, ali é a pátria para ele. Então, de repente, pode nem ser na Terra. A pátria pode ser em outro planeta. Normal. Perfeitamente normal. Né? Porque quando a gente fala em pátria aqui, encarnados, a gente pensa no sentido cívico da palavra, no sentido da Constituição, né? No sentido de um povo, de um território. Espiritualmente falando, vai muito além. Muito além. Né? A definição. Aí tem uma nota. As condições dos espíritos e as maneiras que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que se acham.
desenvolvimento moral, vejam que vem primeiro moral e intelectual. Então tem que avaliar nesse sentido amplo o grau de desenvolvimento do espírito, né? Geralmente os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Os de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, e quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Ou seja, regra geral, nós que habitamos o planeta Terra somos pouco evoluídos. Essa é uma verdade inquestionável. Tem alguns entre nós mais evoluídos? Tem. Precisa ter. É os que vão dando o norte, é os que vão dando o rumo, a direção. De tempos em tempos encarna algum um pouquinho mais avançado, mais evoluído, né? E foi assim sempre. Se você olhar a história da humanidade lá 4.000 anos antes de Cristo, pega lá no começo da civilização egípcia, por exemplo, encarnaram ali alguns um pouco mais adiantados, para dar um norte para aquilo que viria a se tornar uma das mais magníficas civilizações que já existiram no mundo. E assim outras tantas. Então, sempre alguns um pouquinho mais elevados vieram. É aquilo que a gente estuda sempre aí, né, nas obras básicas da doutrina. Aquele que está um passo na frente tem a obrigação de ajudar o que está vindo atrás. E não deixar ele para trás. Não, eu estou na frente um passo, eu estou evoluindo um passo a mais, eu vou seguir. Não. E a ideia de fraternidade? Então, o que está um pouquinho na frente tem obrigação de ajudar o outro a também seguir adiante. Você vê muito claro. Você teletransportou. Teletransportou. Vou só terminar essa parte. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam. Quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Então, quando que esses um pouco mais adiantados aqui vêm? Quando vão contribuir para o progresso da humanidade. E ainda bem que eles vêm, né? Porque se ficasse aqui só os atrasados, coitados de nós. Coitados de nós. Então, ainda bem que de vez em quando vem alguns com uma luz um pouco mais intensa. Ainda bem. Agora, é uma pena que poucos observam e seguem e ouvem esses que vêm com um pouco mais de luz. A grande maioria continua na escuridão. Então também, né, depende do livre-arbítrio de cada um. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a esse planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem
do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. É aquilo, né? Semelhante se sente bem com semelhante. Simples assim. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, dos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, que na maioria das vezes somos nós. Nós nos entregamos às paixões. Então, como eles, espíritos atrasados, não podem usufruir mais, não tem mais o corpo material, ficam nos vampirizando. Então, ele não pode ir para o boteco. Aí ele pega um que está sempre no boteco e vai sentir o prazer estando ali com ele no boteco. Ele não pode mais fumar, ele não tem o corpo. Aí ele fica junto de um que fuma um cigarro atrás do outro e se compraça com aquilo. E assim por diante, em cada uma das características de cada um dos que estão aqui encarnados. Então, isso aqui é para a gente refletir. Quem sou eu? O que eu ando fazendo? Como que eu me comporto? Que ambientes eu frequento? Então, não se assuste com a turma que anda com você. É você que está chamando a turma. Então você não tem que ficar assustado. Você tem que mudar a sua postura se você quer uma turma diferente andando com você. Esse é o único caminho que tem. Não adianta você mandar eles embora. Não, muda o seu jeito. Muda a sua postura. Né? Entre eles, no entanto, muitos há sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, quando eu me esforço para mudar, além de eu melhorar as minhas companhias invisíveis, vamos falar assim, não é o termo certo, mas vamos falar assim, eu também posso estar servindo de inspiração para um que está me olhando e eu estarei indiretamente ajudando a melhorar. Assim como se eu alimento um vício, um decaimento, um defeito terrível, eu também estou servindo de inspiração para alguém que viveu encarnado dessa forma. E ele vai gostar da minha companhia. Falando aquele lá, ele está todo dia no boteco, do jeitinho que eu gostava. Aquele lá está todo dia na farra, do jeitinho que eu gostava. Eu vou ficar junto com ele. Estou na farra junto com ele. É muito sério isso. E é exatamente assim que acontece. Fica à vontade, né?